E aí, pessoal, então, novamente, bem-vindo à nossa aula. Vou dar uma pequena introdução aqui, vou contar um pouquinho da minha história, o porquê que eu criei esse perfil no Instagram, e por que eu resolvi adentrar nesse mundo dos cursos digitais. Eu fazia faculdade, fazia engenharia, na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e quando eu cheguei lá para o terceiro quarto, eu comecei a pensar o que eu ia fazer depois de formado, pensar onde eu ia trabalhar, com o que eu ia trabalhar. Eu sempre tive aquela ideia de ser empreendedor, nunca trabalhar para ninguém. Mas quando eu cheguei no quarto ano para fazer estágio, eu tive que fazer estágio numa empresa. Então, ali eu comecei meus primeiros contatos com trabalhar para um patrão. E ali, né, eu comecei a fazer estágio. E todo mundo que foi estagiário sabe, né? Estagiário só se ferra, só faz coisa, só faz carniça, né? Só corre atrás, busca material, leva pancada, só leva comida de rabo. E eu comecei a trabalhar em obra, levando pancada, e eu não me conformava, né? Eu falei, cara, eu sou inteligente, eu não posso ficar levando pancada assim das coisas. Então eu comecei a estudar, a buscar o que eu tinha que fazer. E como eu já queria também me formar como supervisor, eu falei, cara, como que uma obra da Luva, como que se toca uma obra? Eu fui pesquisando e cheguei no planejamento de obra. Eu tive na faculdade, mas foi bem fraco, assim, a professora que deu a aula não tinha experiência prática. Eu acho que ela não dominava muito bem nem a teoria. Eu acho que isso que acontece na maioria das universidades, né? Ainda mais agora com os cursos online, eu acho que vai ter menos qualidade ainda essa parte. Então, eu na obra, levando pancada, só sofrendo, levando comida de rabo, e eu não me conformava, eu queria liderar a obra, eu queria saber o que fazer, eu queria gerenciar. Eu comecei a estudar planejamento de obra. E aí eu vi que ali era o caminho, né? Eu comecei a estudar, eu comi livro, li mais de 20 livros em um ano, eu acho, só de planejamento. E eu fiquei louco para começar a aplicar aquilo ali na prática. Só que, né, na prática a teoria é outra. Então eu tentando, dava certo, acabei me formando, trabalhei para outras pessoas. E eu fui tentando, aquilo ali me ajudava, mas não era completo, não era perfeito. Então eu fui pegando aquilo ali, fui ajustando. Ao longo dos anos, nos últimos 17 anos, eu criei uma metodologia prática minha, que eu uso nas minhas obras até hoje, e que ela roda liso, assim, do começo ao fim. Não é engessado da forma que eu trabalho, né? Então, eu consigo me adaptar, eu consigo, qualquer imprevisto, eu consigo me adaptar fácil, não fica um planejamento travado, né? O cronograma de Gantt lá não fica travado. Então, ele é interessante por conta disso. Então, quando eu descobri o método de planejamento, meio que clareou minha visão. Eu cheguei numa obra, eu comecei, parece que enxergar o que estava sendo feito, o que tinha que ser feito, o que tinha que ser feito na semana que vem, o que tinha que ser feito daqui 2 semanas. Parece que tudo fez a ligação para mim. E eu não tinha experiência. O que acontece? Parece que ligou uma chave, mesmo sem ter experiência, eu sabia o que tinha que fazer. Às vezes eu sabia mais ou menos o que tinha que fazer, só que eu não sabia exatamente o que era, por exemplo, sei lá, um interruptor, uma ligação elétrica, eu não sabia. Engenheiro civil é fraco a parte elétrica, né? Então a gente não sabe o que é um fio, o que é um cabo direito, o que é um interruptor. Então, só que eu estava lá no planejamento. Elétrica, interruptor, tomada, disjuntor. Aí o que eu fazia? Eu ia lá em Google, estudava vídeo, YouTube, Google, o que é elétrico, o que é interruptor. Então esse é para quem é recém-formado, estagiário, esse é um dos grandes vantagens, esse é uma das grandes vantagens do planejamento. Você sabe o que você não sabe, ou seja, você toma conhecimento que você não sabe, você fica sabendo que você tem que aprender coisas que você não sabe naquela obra. E tirar tempo disso. Agora, se você não planeja, você chega no dia, o pedreiro está lá, ele está lá, o que eu faço, o que ele faz, e você não vai saber. E aí o pedreiro acaba montando na gente, né? Quando o pedreiro chega na obra, você não sabe alguma coisa. Então, o planejamento ele te dá essa clareza para você saber que tem coisas que você não sabe procurar aprender. Se é que vocês me entenderam. Então, hoje, tendo essa experiência toda, todo esse método que eu adaptei, eu tive muitos estagiários, né? Eu tive mais de 15 estagiários ao longo desses 17 anos, tive bem mais. E eu acabei usando esse método com eles, eu acabei ensinando o método, é meio empiricuzão lá, não tinha um roteiro passo a passo, fui meio que jogando, eles foram aprendendo e eles tiveram muito resultado. Né? Hoje eu tenho uma sócia que ela sabe planejar uma obra, porque ela foi aprendendo dessa forma e ela foi aplicando e funcionou, eu vi que funciona. E os estagiários iam entrando, os caras vêm cru, né?
engenheiro recém-formado, trabalhar com a gente bem cru, a gente fez parcerias com outras obras, com os engenheiros. Os caras não sabem, não sabem o que vai acontecer na obra daqui 2 dias, sabe por cima. Mas aí vai pedir material, pede 5 sacos de cimento, em vez de pedir 50, entendeu? Não sabe quanto saco de cimento vai, não sabe quanto de mão de obra vai. Um outro exemplo, o pintor, né? Aqui na minha cidade, não sei para vocês, mas tem que agendar o pintor, o azulejista, com 3, 4 meses de antecedência. Como que você vai pegar um pintor bom, um azulejista bom, se você precisa para começar a semana que vem? Então, o planejamento ele te permite enxergar em qual mês que você vai precisar do azulejista. É claro que a obra pode atrasar ou pode adiantar, só que você já está, bateu 4 meses ali no teu cronograma, você já vai entrando em contato com o cara, entendeu? Outro exemplo, você vai pegar uma obra de uma loja, por exemplo, que tem um transformador interno que vai transformar de 380 para 220, que você tem que fazer o pedido, você tem que trabalhar com a cabine primária dentro do shopping, por exemplo, para você receber aquela energia da cabine e passar para o transformador, coisa que demora 60 dias para entregar. Se você precisa para dar 15 dias, como você vai ligar energia na loja? Você não liga, você vai ter que inaugurar a loja no gerador até ele fazer a cabine, fazer o transformador, né? Não tem como. Ou então você vai contratar, por exemplo, no caso do pintor, você vai ter que contratar a gente único, está disponível para começar em 15 dias. Ou então você vai ter que acertar na loteria, para acertar um cara bom para começar com 15 dias, entendeu? Então o planejamento serve para isso, para você poder prever e aprender o que você não sabe. Então, o meu método ele é bem simples, acessível, e você vai, eu não diria que você vai eliminar a experiência, né? Que a experiência é o que tem de mais valor, mas você vai conseguir. Você vai ter coragem, você vai ter confiança para começar uma obra. Você vai, né, sofrer um pouquinho pela falsa experiência, vai. Mas você não vai ficar levando porrada todo dia, não vai ter que ficar com seu carro dirigindo o dia inteiro buscando material no depósito, pagando caro, trabalhando em motorista. Tá? Então, o intuito desse método é isso. E são ferramentas simples. O Project, eu uso muito o Project, eu uso o Excel, eu uso softwares de orçamento, mas são todos softwares muito simples, que qualquer pessoa, qualquer engenheiro consegue dominar com 2, 3 semanas ali, domina rapidamente. O que precisa para o planejamento? Você não precisa ser um especialista em Project para você fazer um cronograma gigante. Você não precisa ser especialista em Trello para você montar um passo a passo, um semanal. Você consegue, com conceitos de conhecimento básico, ali, intermediário, montar um planejamento prático. É lógico, você ele fica meio bagunçado, conforme a obra vai andando, ele vai ficando bagunçado. Só que você não vai apresentar isso uma banca de monografia que tem que estar bonitinho no slide. Você que está ali gerenciando, entender o que está na tela e o que você tem que fazer para as próximas semanas. O que você tem que entregar o resultado é não atrasar material na obra, é o pedreiro não. É ter a mão de obra no dia certo para a obra não parar por falta de material. Então, qual que é o meu objetivo com essa aula? É chegar no final e você abre a sua mente, tem uma visualização e veja que você pode, mesmo sem ter experiência, pegar uma obra, executar uma obra, tá bom? Então, beleza. Se vocês gostaram dessa aula, dá uma curtida aqui embaixo, comenta aqui o que vocês acharam da aula, pode perguntar aqui que eu vou responder. E é isso aí, pessoal. Vamos para o módulo 1 agora. Vamos iniciar o curso de fato.